Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? Teacher Carlos here, sou o professor Carlos. And let's start our class. Bora começar aqui a nossa aula de inglês, portanto se organizem aí, peguem todo o material, busquem aí onde quer que vocês estejam um local tranquilo, silencioso, para que vocês possam se concentrar e fazer então as atividades que eu vou propor aqui hoje, tá bom? Mas antes de tudo, vejam aqui comigo quais são os objetivos da nossa aula, olha só. Leitura para reflexão e respostas com pensamento crítico. Então aqui, logo de cara, assim, uma das primeiras atividades que a gente vai fazer, na verdade duas, tá? Serão justamente para que vocês possam refletir, pensar e de maneira crítica responder em inglês. Ampliação de vocabulário, consequentemente a gente vai buscar palavras novas. Às vezes você quer, poxa, como é que fala isso para eu poder colocar na minha resposta? Você precisará ir até um dicionário. Então, é palavra nova que você está aprendendo. E vamos então conversar sobre a terceira condicional, tá ok? Vamos iniciar então. No nosso warm-up, dá uma olhada aqui nas duas perguntas que eu tenho e essa imagem aqui, olha só. Number 1, describe what you see. Eu quero que vocês descrevam em inglês o que vocês estão vendo aqui, o que está acontecendo nessa imagem, o que essas pessoas aqui estão fazendo, tá ok? E na número 2, in your opinion, can any person play any kind of sport? Na sua opinião, qualquer pessoa pode praticar qualquer tipo de esporte? Yes or no? Sim ou não? Tá? Então pensem aí nas duas perguntas, principalmente na primeira. Coloquem em inglês. Já volto aí. Bom, aqui, de um modo geral, seriam respostas pessoais, mas a primeira nem tanto, né, gente? Porque não tem como você fugir do que de fato está acontecendo aqui na imagem. Então eu coloquei aqui, olha, two old men playing basketball. Dois homens idosos, né, velhos, jogando basquete, tá? E a número 2, can any person play any kind of sport? Qualquer pessoa pode praticar qualquer tipo de esporte? Personal answer, coloquei aqui, ó, resposta pessoal. Se você acha que sim, se você acha que não, fiquem à vontade, tá? É mais ou menos sobre isso que a gente vai refletir já já. Beleza. Reading. Para o nosso pequeno texto, que hoje é pequeno mesmo, eu coloquei ele aqui e reparem que eu tenho 4 lacunas aqui do texto, tá vendo? Aonde eu quero que vocês preencham com as palavras que estão no quadro aqui embaixo, olha. Practice, sports, people and should. Vou traduzir só essas aqui, olha. Practice, praticar, sports, dispensa a tradução. People, pessoas e should, deveria,
tá? Pensem aí, leiam um pequeno parágrafo aqui, busquem as palavras que vocês já conhecem, as palavras cognatas, interpretem aí o que está escrito através do contexto. A imagem que está aqui embaixo ajuda a você a entender um pouco mais e coloca aí no caderno de vocês a ordem em que aparece justamente essas palavras aqui, tá bom? Daí eu já volto para a gente poder corrigir juntos. Vamos lá. Vamos então ver aqui, pessoal, vamos corrigir? Olha só. E daí eu já aproveito e já faço a leitura total e dou para vocês também a tradução, tá bom? Mas tenho certeza que em relação à tradução vocês já entenderam bem do que se trata tudo isso daqui. Olha só como é que ficou. Everybody... antes, ó. Na ordem ficou, primeiro é a palavra sports, depois a palavra people, should e a última practice, ok? Na ordem daquelas que estavam aqui, ó, no quadrinho, lembra? Então ficou desse jeito. Agora acompanhem comigo a leitura em inglês aí, vamos lá. Everybody should play sports. It is a known fact that physical activities bring important benefits for people's lives. But some sports may not be appropriate for all people to practice. What should an old person consider when choosing a sport to practice? Em português mais ou menos o que fala aqui é o seguinte, olha, todo mundo deveria praticar esportes. De fato, sabe-se que atividades físicas trazem importantes benefícios para a vida das pessoas. Mas alguns esportes não são apropriados, podem não ser apropriados para pessoas mais velhas praticarem. Agora preste atenção nessa pergunta aqui, ó. What should an old person consider when choosing a sport to practice? O que uma pessoa mais velha deveria pensar, deveria considerar quando escolher um esporte para praticar? Então essa é a pergunta que eu tenho aqui. Now, answer the question. É o que eu coloquei aqui em cima. Reading for critical thinking. Agora a leitura para um pensamento mais crítico. A pergunta eu sublinhei ela aqui, ó. What should an old person consider when choosing a sport to practice? De novo, o que uma pessoa mais velha deveria considerar quando escolher um esporte para praticar? Answer the question. Vou dar um tempo aí para que vocês pensem e respondam aí no seu caderno em inglês, vai buscando palavras, vai refletindo sobre o que você acha importante ser levado em consideração para que uma pessoa mais velha, que é importante que em qualquer idade, inclusive pessoas mais velhas, pratiquem um esporte, mas daí, por ser mais velha, a gente precisa entender que não é todo esporte que seria apropriado. Então, o que deveria ser levado em consideração? Respondam aí que eu já volto.
Bom, de vez em quando a gente vê na televisão, por exemplo, reportagens de uma pessoa, sei lá, de quantos anos, assim, 80, 90 anos, que participa de corridas, outras que praticam natação e por aí vai, né? Então é claro que é sempre válido, óbvio, né? Mas é muito importante, não sei o que vocês responderam aí, mas é muito importante, por exemplo, que pessoas nessa idade talvez tenham o acompanhamento de um profissional para poder estar de perto ali, né? Para que, por exemplo, você vai praticar esportes numa academia, tomar cuidado justamente com as cargas, os pesos ali, por exemplo, né? Buscar fazer exames antes, por exemplo, seria importante para que um profissional consiga dar um direcionamento mais apropriado. Então, uma série de coisas vocês poderiam ter respondido aí. Reflitam depois aí com seus colegas, com seu professor, conversem sobre esse assunto. Acho que seria uma boa e elaborar aí frases e pequenos parágrafos sobre o assunto, ok? Vamos seguir então, vamos lá. Vamos conversar agora sobre a terceira condicional, né? Já vimos a primeira, presente e futuro, né? Frase com if no presente, a outra com will. Já vimos a segunda, if no passado e a outra com would, né? A segunda condicional que é utilizada para falar sobre possíveis, né, situações hipotéticas no presente e no futuro. E temos aqui a third conditional, a terceira condicional, tá? Lembra que, já que a gente está falando de esporte, lembra que nas aulas anteriores que a gente focou um pouco no scuba diving, no mergulho, né? Lembra disso? Olha esse exemplo que eu coloquei aqui justamente sobre esse esporte, já que o assunto das nossas aulas aí são sobre esportes. Olha só. If you hadn't gone scuba diving before because it would have been a dangerous sport, you're wrong. Traduzindo, a frase fica mais ou menos assim, olha. Se você não tinha ido fazer mergulho antes, porque você teria pensado, né, que era um esporte, it would have been a danger, porque ele teria sido um esporte perigoso, você está errado, né? Lembra do texto que a gente viu lá, que pessoas a partir dos 12 anos podem fazer, basta fazer um curso que é breve, né? E você sempre vai estar com o instrutor junto, então é possível para todo mundo. Dá uma olhada na explicação aqui, olha só. Esta frase está na terceira condicional, third conditional. A terceira condicional é usada para falar sobre situações imaginárias no passado. Então, a gente vai utilizar para falar sobre coisas que não aconteceram no passado, mas e se tivesse acontecido, né? Então, você está imaginando. Ou algo que de fato aconteceu e você imaginando se não tivesse acontecido aquilo. Então, é meio que uma condicional de regret, de arrependimento, né? Não que você se arrependa, meu Deus, vai fazer o drama por isso. Não, mas você vai imaginar como teria sido ou não teria sido se alguma coisa tivesse acontecido ou não. Como que funciona a estrutura dessa condicional? Dentre as três que a gente está estudando, é a mais complexa. Não vou dizer que é a mais difícil, que é impossível. Ela só é um pouco mais complexa. Observem aqui, olha. Na frase com if, nós teremos o past perfect, teremos o passado perfeito. Bora lembrar a estrutura do passado perfeito. Quando eu falo de passado perfeito, sempre teremos o had ou hadn't, aqui está na negativa, né? Se fosse de ser afirmativa, era só deixar somente o had, tá bom? E o verbo depois, na terceira coluna, o particípio passado. Lembra que a gente já falou sobre essa terceira coluna, pessoal? Você tem o verbo na forma base, primeira coluna, passado simples, a segunda coluna, e aí nós temos o particípio passado, que é a terceira. Ou seja, os verbos nessa terceira coluna que vão entrar ali, tá bom? E a outra frase sempre será would ou mais, ou não, perdão, would mais o have, obrigatoriamente o have tem que vir, tá? Deixa eu só cuidar com a minha fala aqui. Deixa eu voltar aqui atrás. Sempre o would não, existem outras duas possibilidades, tá? Mas vamos nos ater a essa daqui para a gente não enrolar demais, ok? Então, só que vai que você viu em algum lugar ou já tem estudado, né? Só para não me equivocar aqui. Então, você vai ter o would, o have sempre vai vir, e esse PP aqui é o particípio passado, a terceira coluna que vai entrar aqui também. Então, ele não só vai entrar aqui no verbo depois do had, como também aqui, tá bom? Deu para entender, pessoal?
é um pouco mais complexa, não é? Então tenha em mente essa ideia de que ela é utilizada para quando você fala sobre situações imaginárias no passado, você imagina como alguma coisa teria sido, já que ela não aconteceu ou aconteceu, e como seria se não tivesse acontecido, e a estrutura é sempre essa. Frase com if no passado perfeito, ou seja, had, mais o verbo na terceira coluna, e a frase seguinte, would have, e o verbo também na terceira coluna, tá bom? Vamos praticar um pouco? Acho que exercitando a gente consegue entender melhor. Match. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 frases, né? Eu tenho o início delas aqui, ou seja, as 3 estão aqui com if. Repara o passado perfeito, ó. Had gone, had waited, had, tá? E aqui eu tenho a outra frase com would have, ó. E mais o verbo na terceira coluna. Would have gone, would have had, would have missed, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam ler e botar aí as letrinhas A, B e C no parênteses correto. Então você coloca os parênteses aí. Leiam a frase com calma. Busque o dicionário se preciso for, interprete essas frases entendendo aquilo que eu falei sobre, a gente falar sobre situações imaginárias do passado, tá? Para vocês entenderem melhor o conceito da terceira condicional. E aí eu já volto para corrigir, vamos lá. Corrigindo aqui, vamos ver? A ordem ficou bem assim, ó. C-A-B, C-A-B, ok? Vamos ver uma a uma. Letra A. If she had gone to the picnic, she would have had a lot of fun. Se ela tivesse ido ao piquenique, ela teria se divertido muito. Ou seja, ela não se divertiu porque ela não foi. Tá imaginando, tá? Coisas do passado. Não tem como voltar atrás e mudar isso. B. If I had waited for you more, I would have missed the plane. Se eu tivesse esperado por você mais, eu teria perdido o avião. Ainda bem que ele não esperou, né? C. If Mary had a meeting, she would have gone to the office. Se a Mary tivesse tido, bem ao pé da letra bem isso, tivesse tido uma reunião, ela teria ido ao escritório. Ela não foi, porque ela não teve reunião, tá? Então só está imaginando, ok? Beleza? Bora praticar mais. Temos o quiz. Eu tenho aqui 2 frases, tá? Leiam as frases com calma, interpretem essas frases e marquem aí A ou B, que é o que se encaixaria dentro das lacunas ali, tá bom? Leiam com calma, vou dar um tempo suficiente para vocês. Já volto para corrigir.
Conferindo o nosso quiz, vamos ver. A número 1, a resposta certa é a letra A e a número 2 é a letra B, tá ok? Vamos ver. If I hadn't gone to the party, I wouldn't have met the love of my life. Se eu não tivesse ido à festa, eu não teria conhecido o amor da minha vida. Então aqui, olha, hadn't. Gente, não pode ser haven't. Haven't é presente perfeito, né? Eu falei para vocês que na terceira condicional é passado perfeito. Por isso que é o hadn't. E no número 2, diz assim, ó, Kelly wouldn't have missed the bus if she hadn't waken up late. Kelly não teria perdido o ônibus se ela não tivesse levantado tarde. Como ela levantou tarde, ela perdeu. Então, ela está imaginando alguma coisa no passado. Lembra, gente, vai ser sempre would ou wouldn't, no caso aqui está na negativa, have, mais o verbo na terceira coluna. Miss, como é um verbo regular, missed. No passado, né? Basta colocar ed. No passado e no passado perfeito. No particípio passado, perdão. Ok? Beleza? Então, o que nós estudamos hoje, né, pessoal? Expressamos a nossa opinião sobre esportes a serem praticados por pessoas mais velhas e eu ensinei para vocês um pouco aqui também sobre as regras da terceira condicional. Uma das mais complexas, na minha opinião, por isso que a minha dica é, estuda em casa, pessoal, reveja o material, busque na internet ou livros didáticos mais exemplos e explicações sobre esse assunto, porque eu acho que vai ajudar bastante, ok? Eu vou parando por aqui. Thank you very much. Bye bye.